Produtora rural de São Domingos do Norte faz testes com ceva de banana. A técnica aumenta em até 3 vezes o plantio de novas mudas. Em vez de você levar apenas uma muda a campo, sem raiz, você já leva a muda com raízes e com a parte apical, da gema. Apicultura migratória em Colatina. As colmeias são levadas para as propriedades onde estão ocorrendo floradas. A gente tem que levar a abelha onde tem flor para produzir mel. O balanço no mercado de bovinos de corte e de leite. Expectativas são positivas para 2023. Nós continuaremos acelerados nesse avanço de negócios e de investimento. Casal de produtores de queijo criam loja de autoatendimento na zona rural da Serra. Uma inovação que foi um risco muito bem acertado. A produção de flores em Guaçuí, sul do estado. Essa é uma atividade que emprega mais de 8.000 pessoas, com uma produção anual de 28 milhões de reais. No interior de Colatina, famílias produzem o pão pereveca. A iguaria, trazida pelos migrantes alemães, ganhou novos sabores por aqui. A banana tem que estar bem madurinha, tem que estar bem assadinha, para ficar com uma cor bonita, um gosto legal. O amendoim bem torradinho também, isso faz muita diferença. A gente começa o Agrobusiness deste domingo, 25 de dezembro, com uma reportagem sobre os bichinhos que produzem um produto especial. Inclusive, deve ter sido usado aí na sua ceia de Natal. Estou falando das abelhas. Em Colatina, depois que um produtor começou a desenvolver a apicultura migratória, viu a sua produção triplicar. A técnica consiste em levar as colmeias para uma área onde esteja florada. E por isso mesmo, nossa equipe foi até lá conferir. Professor de biologia aposentado, Zeferino Lauer sempre gostou de abelhas. Quando menino, o pai já o ensinava como tratá-las. Em 2010, com a aposentadoria, ele começou a se dedicar exclusivamente à produção de mel para fins comerciais. Com os anos, a quantidade de colmeias foi crescendo e os pedidos dos clientes também. Foi aí que ele investiu em uma pequena unidade de envase do produto. Só que as abelhas continuavam se multiplicando. Veio a ideia então de fazer a apicultura migratória, quando as colmeias vão para os locais onde estão ocorrendo as floradas. Quando não tem flor no local, a gente tem que levar a abelha onde tem flor para produzir mel. Então a gente leva para diversos lugares e a quantidade de caixa de acordo com a florada do local. A maior produção acontece por causa do aumento no número de colheitas. 2, 3 ou até mais vezes por ano. No sistema tradicional seria apenas uma. No primeiro ano, Zeferino viu a sua produção aumentar em até 3 vezes. As abelhas são das espécies alemãs, italianas e africanas. Para a gente conseguir produzir mais mel, a gente leva, por exemplo, na nossa região, em fim de ano, início de ano, a gente leva para flor de camará e para flor de eucalipto. Quando tira dali, leva para a região onde tem flor de mamoninha, uma árvore do mato, muito rica em mel, mas tem que vir uma frente fria para a árvore produzir o néctar. E se vem a frente fria, dá muito mel. E depois tira desses locais e leva para a região onde tem café. E aí tem uma coisa que é interessante, porque a gente se beneficia com o mel, e o cafeicultor aumenta a produção, dizem as pesquisas, até em 30% do café por causa da polinização que a abelha faz. As colmeias móveis são semelhantes às fixas, mas devem ter a sua estrutura reforçada para resistirem aos sucessivos carregamentos e descarregamentos, porque passam periodicamente. Uma tela protetora também é importante na hora de transportar. E sempre o deslocamento deve acontecer à noite. O transporte sempre tem que ser feito à noite, porque de dia as abelhas vão se perder. Ela fica oriçada, querendo sair e tal, mas de noite ela não vai voar para longe. Aí ela se acalma, quando o dia amanhece, ela já está acostumada, ela sai
ela tem um elemento químico na cabeça que ela se orienta pelos astros. Aí ela dá algumas voltas em torno da colmeia e com isso ela está localizada. Aí ela pode ir para qualquer lugar que ela vai saber voltar para aquele local. Como não está em época de florada ainda e aqui na região norte do estado o clima está muito instável, com alguns temporais, o jeito é alimentar essas abelhas com uma massa caseira alimentar que o seu Severino faz em casa. Dentro de cada caixa daquela tem um coxinho onde as abelhas se alimentam. Ali tem uma massa com extrato de própolis, uma pitadinha de sal, açúcar integral, mel e soja. É o alimento ideal para as abelhas se manterem. Mas o objetivo mesmo é levar todas essas caixas aqui para uma plantação de eucalipto, ali na região de Pancas. A florada vai começar e as abelhas vão produzir mel direto da flor. Ao todo, seu Zeferino tem 275 caixas de colmeias espalhadas em 21 lugares aqui do estado. São propriedades rurais com floradas de café, laranja, eucalipto, entre outras. 2022 foi um ano bem desafiador para a produção de mel. As extremidades climáticas alteraram o ciclo das abelhas. Desde 2010, esse foi o ano que eu menos consegui produzir mel. E a nossa associação também, porque parece que o tempo trabalhou contra esse ano. No início do ano, no Camará, choveu em cima da flor, melou, deu pouquinho mel. Uns 30% que era para dar. No eucalipto, aconteceu a mesma coisa, chuva demais em cima da flor. Depois, a mamoninha, que tem que vir em frente fria, não veio a tempo. Aí produziu pouco também, uns 30% que era para produzir. Mas mesmo assim, deu perto de 7 toneladas de mel esse ano. Quem ajuda o apicultor é o neto, o pequeno Felipe. Ele já tem a roupa adequada e não tem medo de abelha não, viu? Faz questão de aprender o máximo que o avô tem a passar de conhecimento. Apesar de eu ter alergia à picada de abelha, que é a coisa que deixa o trabalho perigoso, eu sempre ajudo meu avô, claro, tomando os devidos cuidados, vestindo a roupa, tal, fazendo a fumaça com fole. Eu ajudo meu avô desde que eu tinha uns 9 para 10 anos. Eu sempre venho ganhando mais experiência em relação a como tratar das abelhas, aí como fazer o transporte. Hoje, a venda do mel acontece de forma pessoal e pela Associação de Apicultores, que já conseguiu vender até para fora do país. Quando a gente começou essa associação do jeito que está agora, essa empresa de São Paulo ofereceu, naquela época, R$ 2,80 por quilo. E para segurar, mas para a gente mandar uma amostra para o Japão. Aí o Japão mandou resposta. Fez análise, lógico, mas não mandou para a gente, mandou lá para a empresa. Quando chegou, a empresa ligou assim, olha, segura todo o mel que vocês têm aí, nessa qualidade aqui, que eu vou pagar R$ 3,60. Ou seja, de R$ 2,80, ele, sem a gente pedir aumento nem nada, passou para R$ 3,60 por conta dele. Deve ser que o Japão gostou desse mel. A produção anual do Espírito Santo de mel é de 1.000 toneladas por ano. Nas colmeias do seu Zeferino, em breve, as abelhinhas estarão a todo vapor fazendo mel, resultado de campos mais floridos e, por consequência, maior venda do produto natural desses insetos. Estou na expectativa de dar pelo menos 11 ou 12 toneladas, que está iniciando agora, que eu estou levando as abelhas para os campos, para a próxima temporada, né? Legal. Mas a expectativa está boa. Estamos na Serra e hoje eu vou te mostrar um casal que resolveu investir numa queijaria com alto atendimento. Aqui, o segredo é confiar na honestidade dos clientes. Você já imaginou um paraíso desse em plena Grande Vitória? Localizado a 3 quilômetros da Serra Sede, o Circuito Guaranhuns conta com restaurantes, camping e produção rural. Nesse cenário, um casal resolveu inovar com um sistema de autoatendimento para comercialização de seus produtos artesanais. O trabalho começou em 2014, quando seu Gércio começou a investir na pecuária leiteira, produzindo e entregando leite para laticínios da região. 3 anos depois, passou a produzir queijo em pequena escala, utilizando o leite cru. Foi aí que cresceu a vontade de ter a própria agroindústria de laticínios.
A gente foi para Minas em 2018, mais ou menos, para conhecer como funcionava o processo de agroindústria, para saber se a gente realmente queria investir também numa agroindústria dentro da propriedade, para agregar valor ao leite. As peças começaram a ser vendidas na propriedade. Pela dificuldade de achar funcionários para trabalhar durante feriados e finais de semana, ele pesquisou sobre o funcionamento de lojas de autoatendimento no Brasil e no estado, e a ação deu certo. No início, quando meu marido falou, vou montar uma loja de autoatendimento, isso me deu um friozinho na barriga, porque não é algo comum que você vê, principalmente na área rural e tão próximo, né, à cidade. Mas foi algo que trouxe muita surpresa para nós, algo que não esperávamos que ia dar tão certo. E hoje eu posso dizer para você que existem pessoas do bem, sabe? Não, só falta a gente acreditar e dar oportunidade para essas pessoas. Então foi algo que deu muito certo, é uma inovação que foi um risco muito bem acertado. Eu já imaginava que ia surpreender muitos que chegavam aqui na propriedade, né? Que não iriam esperar essa forma de atendimento. E foi positivo. Mas, sim, que não iria surpreender tanto. Que está viralizando, né, a forma de atendimento. Né? E surpreendeu também a mim. Pelos clientes estarem respeitando, né, a loja, respeitando o processo de atendimento, né? Apesar da desconfiança, o casal se aventurou no novo modelo de comercialização e já são quase 3 anos funcionando e atendendo os visitantes com um sistema diferenciado. Aqui, o diferencial é o autoatendimento. O cliente faz tudo. Ele escolhe o produto que vai levar para casa e faz o pagamento. E você pode não acreditar, mas eles se preocuparam com tudo, desde o Wi-Fi, carregador de celular e até troco para os clientes. Enquanto estávamos gravando, chegou o seu Agnaldo, cliente assíduo e que sempre vem aqui comprar um queijinho. O senhor, a primeira vez que veio, viu que tinha essa questão de autoatendimento, o senhor estranhou? Com certeza, né? Com certeza que sim. Mas já acostumei, entendeu? O modo deles trabalharem aqui, entendeu? Mas é bem fácil. O movimento da loja é constante, em especial no final de semana. A turma da bike vem sempre por aqui para comprar um queijinho e descansar nessa linda paisagem. Trabalho que fortalece a região e mostra que é possível agregar valor na propriedade, sem perder a origem familiar e agrícola. Inspiração para outros agricultores investirem também em suas propriedades. Isso é uma novidade para todos, né? Existem muitas pessoas de fora, de Vitória, Vila Velha, Cariacica, regiões próximas nossas que estão vindo visitar, né, esse estabelecimento. Isso é muito importante para a região e agrega valor para a nossa região e incentiva outros produtores a também progredir e tentar umas outras inovações, como exemplo essa aqui. A agroindústria produz cerca de 4.000 queijos por mês. Aproximadamente 60% da produção é vendida na loja própria. O restante é comercializado em diversos estabelecimentos do estado. E já que hoje não é dia de produção, a gente invadiu um pouco aqui a agroindústria para poder mostrar um pouco dos produtos de vocês. Qual é a capacidade de vocês, Solange? Diariamente nós produzimos 1.000 litros de leite. E mensalmente nós entregamos 4.000 unidades, né, para a grande região de Vitória e perante a nossa loja também. E aí, quais são os produtos que vocês produzem aqui? Atualmente nós produzimos 3 tipos de queijo. Queijo frescal, queijo Minas e queijo coalho. E também a manteiga. E qual é o produto queridinho aí do capixaba? O queridinho que eu estou segurando aqui é o queijo Minas. Por ser um queijo assim, de alta densidade, é um queijo cozido, então as pessoas assim, são mais apaixonadas ainda. Não que os outros não saiam, mas esse aqui é o queridinho, carro-chefe da casa.
Nos últimos 6 meses, já foram investidos R$100 mil em novos maquinários para aumentar a linha de produção e inclusão de novos produtos. A gente está vindo com um novo investimento, está chegando um novo equipamento para a gente daqui a um mês, para a gente ampliar a nossa linha de produtos. E vamos colocar o requeijão de corte, né, o doce de leite e o iogurte. Nós estamos pensando em agregar valor, né, dentro da nossa propriedade também e ofertarmos, né, cafés coloniais em agendamento também. Colher esses clientes de uma maneira bem sofisticada e na mesma forma bem rústica, né? Eles precisam sentir um pouquinho dessa área rural também conosco. O setor cafeeiro enfrentou muitos desafios nesse ano no Brasil. Foram diversos motivos que levaram à oscilação expressiva do mercado. Entre elas, reflexos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, as mudanças do pós-pandemia e fatores climáticos, como a seca e as chuvas agora em excesso. E para entender e fazer um balanço de todos os eventos de 2022 e saber quais são as perspectivas para 2023, conversamos com o especialista Marcos Magalhães. Marcos, primeiro eu quero te agradecer, né, por estar aqui de novo no Agrobusiness juntamente com a gente. É um privilégio para mim te entrevistar, né, uma referência na cafeicultura. Mas, é um prazer sempre estar aqui com você no Agrobusiness, levando informação para esse mundão de Deus, que nós aqui no Agrobusiness, né, não estamos só no Espírito Santo não, né, no YouTube, estamos no Brasil inteiro, né, então assim, no mundo inteiro. Então é um prazer levar sempre informação para quem precisa. E Marcos, a gente viveu um ano aí desafiador, né, principalmente para a cafeicultura. A gente teve um primeiro semestre com várias incertezas, né, reflexos aí de 2021 ainda, mas a gente vive agora um final de ano um pouco diferente do previsto para alguns produtores. Você poderia fazer uma retrospectiva para a gente? Stephanie, assim, a gente viveu um ano desafiador, né? Vamos lembrar que nós começamos o 22 num momento pós-pandemia. Aí, do nada, em fevereiro, começou a guerra na Ucrânia com a Rússia, que realmente abalou muitas convicções, só ficaram perguntas e poucas respostas. O mercado continua a trabalhar no decorrer de 22 ainda com possibilidade de aumento de taxa de juros, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o que aconteceu nos últimos meses, mas só com essa expectativa já houve um freio de arrumação muito grande nos mercados globais e o café não conseguiu passar ileso esse tsunami de emoções que o mundo viveu. E olha que eu não estou falando ainda de problemas climáticos que a gente vem há 3 anos realmente sofrendo em Minas Gerais, Espírito Santo, que são os maiores produtores de café do Brasil, com situações inimagináveis, né, Stephanie? Vamos lembrar que nos últimos 3 anos nós tivemos geada, granizo, ventania, chuvas em excesso e agora recentemente no Espírito Santo, no sul da Bahia, essa situação inimaginável, esse dilúvio que caiu por aqui. Então realmente foi um ano de muito estresse, de muito aprendizado, realmente um ano que vai levar muitas lições daqui para frente. E aí, se a gente pode explicar para quem está em casa, às vezes não entende de mercado, tudo que aconteceu impacta aí diretamente no produtor? Olha só, foi o que eu acabei de falar, assim, foi um ano que nós aprendemos muitas coisas. Mas o que nós aprendemos? Primeiro, que a gente tem que vender café, como eu sempre falo, Stephanie, em canal de alta, diluindo o risco das operações, nunca apostando todas as suas fichas num jogo só. Vamos lembrar que nós começamos um ano com café arábica a 1.400 e Conilon a 800 e pouco, depois veio a 700 e pouco, depois voltou um pouquinho, veio a 520 no segundo semestre, agora recente, agora voltou para 620, 630. Ou seja, foi um ano de muita volatilidade. Então, se o produtor conseguiu surfar essa onda, vender quando estava melhor o preço para ele e poder segurar no momento adverso, ele conseguiu terminar o ano bem. Mas se ele perdeu as canoas lá em cima e aqui embaixo, realmente foi um ano que só serviu de aprendizado. E mesmo com tantos desafios, o setor do café termina o ano com o mercado consolidado. Mas o cafeicultor deve ficar atento. É bem provável que em 2023 os preços do Conilon e do Arábica se mantenham na média dos níveis atuais. Importante também acompanhar 2 fatores:
o clima e a demanda interna e externa. Que 23 começa com grandes expectativas. Eu acho que não cai mais o preço, porque nós já estamos trabalhando aí, olhando uma safra 23 com muitas perguntas, poucas respostas, um desafio climático gigantesco. Nós temos aí pela frente ainda um veranico, ainda 120, 150 dias até a próxima safra produtiva. Então eu acredito que a gente possa vir a ter em 23 um repeteco de 22. Ou seja, a gente vai ter preços mais ou menos nos níveis em que nós estamos atuando agora, tanto para Conilon quanto para Arábica, mas todo mundo de olho em dois fatores: clima, que é o que vai nortear, porque eu sempre falo que como a gente tem a imprevisibilidade climática, a gente tem a imprevisibilidade produtiva. Então a gente não pode afirmar hoje o que nós vamos colher, Stefano, daqui a 2 anos. Isso é uma maluquice, é uma utopia. E outra coisa que nós temos que sempre estar no radar é o tamanho da demanda, ou seja, interna e externa. Será que vai continuar subindo essa demanda com inflação galopante lá fora, com custos elevados na Europa de energia, com a situação brasileira salarial? Ou seja, a gente tem que saber dosar essa expectativa de produção com demanda para a gente mensurar para onde vai o mercado. Mas na minha humilde opinião, eu acho que o mercado já está consolidado, está no preço, acho que não cai mais. Eu acho que a gente pode ter ainda tempos prósperos à frente no esquisito café. Muito obrigada, Marcos. Que isso, estamos sempre à disposição. Desejo a todos vocês um 2023 muito bom, que a gente possa estar sempre unido, levando, como a Stephanie sempre faz, todo final de semana, informação para você. Um brinde então aí? Um brinde com café, hein? A nós, ao Espírito Santo e ao cafezinho. Um abraço. E já que estamos falando do mercado de café, vamos conferir agora como ficaram as cotações da semana. O Conilon Tipo 7 abriu a semana sendo negociado a R$ 680, se manteve estável e fechou em R$ 680 a saca. O café Conilon Tipo 7,8, de acordo com o levantamento da Coabriel, também se manteve estável ao longo da semana. Foi cotado a R$ 675. O Conilon Tipo 8 abriu a segunda-feira em R$ 670 a saca. Se manteve com o mesmo valor durante toda a semana. Em São Domingos do Norte, região noroeste do estado, uma produtora está testando uma técnica que aumenta em até 3 vezes o plantio de novas mudas de banana. Nossa equipe foi lá conferir o processo de ceva. A descoberta aconteceu em sala de aula, quando a Letícia fazia o curso de Ciências Agrárias. Mas a prática, com alguns resultados, só veio mesmo quando ela decidiu testar a teoria em sua propriedade rural. Por ser inquieta e bem criativa, lembrou dos ensinamentos acadêmicos e decidiu tentar fazer a ceva da banana. É um processo que a gente faz de propagação da muda, né? Ou seja, em vez de você aproveitar uma muda de um perfilho, ou seja, uma muda de chifrão ou de chifrinho, no meu caso aqui, a gente consegue transformar em 4 mudas, porque é um processo onde você ceva essa muda, né, que você vai dividir em 4, em vez de uma em 4, e a partir dessas 4, elas vão lançar o entumecimento, né, logo a gema, apical, e também as raízes. Então, em vez de você levar apenas uma muda a campo, né, sem raiz, na parte do rizoma, na ceva de banana ela te proporciona isso. Você já leva a muda com raízes e com a parte apical, né, da gema. Por já trabalhar com cacau, Letícia quis explorar outra cultura e foi para a banana da terra. Com 100 mudas experimentais, começou o plantio da banana por meio da ceva, em outubro do ano passado. A bananeira é um vegetal completo, ou seja, apresenta raiz, tronco, folha, flores, frutos e sementes. Normalmente, a planta se multiplica de forma vegetativa, através da emissão de novos filhos da planta primitiva, localizados na região denominada de rizoma. O conjunto de 2 ou mais plantas se chama touceira. Para fazer a ceva, que é quando se corta o rizoma da banana em 4 partes, para depois transformá-los em mudas, é preciso seguir alguns passos. A Letícia explica bem como acontece cada etapa. Primeiro passo, escolher uma planta, uma bananeira que já tenha dado cacho. Importante, ela precisa ter dado cacho para a muda ser fértil. Feito isso, você vai fazer toda a limpeza desse rizoma, né, da parte que é o verdadeiro caule da banana. E uma dica importante é o produtor pensar em limpar ela longe da lavoura que ele vai fazer o plantio,
porque é na limpeza que tem ali possíveis fungos, possíveis insetos, então para ele evitar que traga para a produção, então ele limpa longe. Feito isso, ele vai criar um canteiro de madeira direto no chão, vai forrar com areia ou com pó de serra, né? E vai cortar esse rizoma em 4 pedaços. E aí depois ele vai fazer um processo de fazer a cobertura desse pseudocaule, desses pedaços. Ele vai ter um processo aí em torno de 20, 21 dias, cevando essas futuras mudas de banana. O grande truque é cobrir as mudas com uma boa camada de folhas de bananeira para evitar a desidratação e a insolação. No primeiro dia que você faz a serra, você vai irrigar e tampar. 7 dias depois, né, uma semana depois, destampar, irrigar, tampar novamente, né? E no 15º dia fazer a terceira irrigação. Ele vai destampar novamente e irrigar. Então quando der o 20º dia, o que vai acontecer? Vai acontecer a eminência, né, do entupecimento, que é a gema apical, né, vai lançar em cima de onde que era o pseudocaule, e aonde é o rizoma vai sair raiz de até 10 centímetros, né, mais ou menos. E aí já pode ir para a terra. É a hora de ir para a terra. Depois que ela for para o solo, o manejo segue da mesma maneira como se a banana tivesse sido plantada de maneira tradicional. Por enquanto, os cachos das bananeiras estão bem verdes. A previsão de colheita é entre março e abril de 2023. Só então eles vão ser retirados do pé para a venda comercial. Mas enquanto esse tempo não chega, a Letícia já colheu muitos frutos. E olha, bons frutos desse projeto piloto da ceva da banana. O bom é que você comprova que a ciência realmente funciona, né? Foi uma ciência, ceva é uma ciência, é uma tecnologia, uma inovação. Então ela funciona. Segundo passo, você vai ter menos perca no plantio. Um exemplo, se você leva hoje uma muda, como convencionalmente é plantado, a tendência, dependendo do clima, é às vezes você ter que replantar. Se você leva uma muda já com raízes, com entupecimento, isso não vai acontecer. Outro fator fantástico é a precocidade da produção. Então, por exemplo, um pé de banana da terra que lança cacho com 11 meses, 12 meses, eu consegui lançar aqui na ceva de banana com 10 meses. Letícia mantém contato frequente com a sua professora, que a orientou sobre a técnica. Agora ela quer ensinar o que aprendeu com a ceva da banana para outras pessoas. Apesar das mudas ainda não terem dado sua primeira colheita, a expectativa é grande para os próximos meses. A intenção é continuar a produzir aqui pelo menos nessa área mais uma colheita. E aí depois eu acho que o projeto vai aumentar, com certeza. E se você se interessou nessa técnica e quer saber mais sobre a ceva da banana, a Letícia gravou alguns vídeos falando do passo a passo. Procure por Letícia Dalmaso, com S, nas redes sociais, que você vai encontrar vídeos e tirar algumas dúvidas com a própria Letícia. Quando você for fazer plantio consorciado, você precisa entender de ter um espaço da distância de uma cultura para outra. Chegou a hora do quadro Especialista Responde. Muitos produtores têm dúvidas sobre cavitação. Johnny, primeiro me explica que conceito é esse? Cavitação nada mais é do que uma diferença de pressão. É quando o líquido dentro da tubulação, quando ele passa dentro do rotor da bomba, por diferença de pressão, cria bolhas de ar. E ela acaba explodindo, por essa diferença de pressão, ela acaba explodindo e danificando o rotor, gerando uma prematura intervenção do produtor, levando ela para uma manutenção, aumentando o custo do seu sistema. E aí então seria, quando a gente pode dizer aí, quando dá bolha no sistema, é como se fosse isso ou não? Mais ou menos isso. Na verdade, ele não é uma entrada de ar, como as pessoas pensam, mas é um problema no sistema do dimensionamento. E um erro muito comum, por uma necessidade da lavoura ou uma falta de conhecimento, o que a pessoa faz? Ou o rio vai abaixando, o ponto de captação da água ele abaixa, eles vão aumentando ali o mangote, a tubulação de captação de sucção dele. Achando que o problema é esse, né? E com isso, o que acontece? Acontece que aumentando, você também está aumentando o ponto de pressão. Quanto mais baixo, mais pressão dentro da tubulação. E por diferença de tubulação, de um lado do recalque, a água tendo uma pressão de recalque, empurrando essa água, e uma água que está retornando. E nesse ponto de maior pressão que acontece dentro do rotor da própria bomba, acaba gerando essas bolhas e danificando esse rotor, gerando novamente altos custos de manutenção. E aí então o que o produtor ele precisa fazer para resolver esse problema? Seria dimensionar melhor o projeto?
Com certeza, sempre partir daquela premissa, conhecer o solo, conhecer a cultura, fazer um bom projeto de irrigação, chamar um especialista, porque assim ele vai dimensionar de acordo com a sua cultura, de acordo com a evapotranspiração da região, de acordo com o cacete da sua cultura e assim com a perda de carga da tubulação e dimensionar exatamente para a sua realidade. Quem quer economizar muito no projeto, depois a conta não vai fechar não, né? Não fecha, não. A longo prazo não se sustenta. Então vale a pena aí, ó, tirar a mão do bolso, né? Investir um pouquinho mais nesse momento para depois não ter problema futuro. Com certeza, porque a agricultura hoje cada vez mais competitiva, né, com a margem de lucro cada vez menor, os custos ficando cada vez mais altos, então você não pode jogar dinheiro fora com eletricidade, com manutenção, que você não precisa só pelo simples fato de não ter feito um bom projeto, um bom planejamento. Muito obrigada, Johnny. E pessoal de casa, se tiver alguma dúvida, manda para o nosso e-mail que a gente te responde aqui no programa. Basta mandar para stephanie@folhabusiness.com.br. Eu aguardo a sua dúvida. Balanço do mercado bovino. Vamos saber agora como termina o ano para os pecuaristas e especialistas em gado e as expectativas para 2023. A venda da carne bovina está entre as principais atividades econômicas do nosso país. Somos um dos mais importantes produtores mundiais dessa proteína. Em 2022, o mercado bovino de corte e leite passou por diferentes fases. Um ano com extremidades climáticas, políticas e comerciais que interferiram no preço do animal. Para Rodrigo Rezende, que faz parte da administração de uma importante fazenda aqui do estado, com mais de 5.000 cabeças de gado destinadas quase que exclusivamente para o melhoramento genético, 2022 foi um ano de grandes aprendizados. Uma seca histórica esse ano, que trouxe bastante desafios aí para todos os pecuaristas. Como você sabe, é normal você ter chuvas aqui em fevereiro, em março, aqui no estado, e esse ano elas não aconteceram. Desde a segunda quinzena de fevereiro, adentrando o período das secas, foi uma seca muito desafiadora para o produtor rural, uma seca realmente histórica. Isso e agora também com essas chuvas dos últimos dias também bastante intensas, isso trouxe um cenário bastante desafiador, lógico que agora de alívio, né, depois das chuvas, mas muito desafiador nesse ano de 2022. Com a chegada de dezembro, época das chuvas, o trabalho do pecuarista é de preparar o capim para o verão e analisar os pontos fortes e fracos de 2022, além de se planejar para o ano que vem. Os desafios, basicamente, para quem tem o confinamento, custo de produção elevado 2022, possivelmente também 2023, temos que aguardar. Tem que ter muito cuidado com o custo dentro da porteira, né? E as oportunidades, uma adubação de pastagem adequada, o manejo adequado, o bem-estar animal, para a gente poder ter aí um animal bonito como esse aqui que vocês estão vendo. O mercado bovino de corte e leite passou por grandes variações esse ano. A arroba do gado de corte, por exemplo, voltou a ter um bom valor no mercado financeiro. Em São Paulo, a arroba hoje está custando média de R$ 300. Já aqui nas terras capixabas, uma média de R$ 280 a R$ 285. Mas olha, a expectativa é positiva para esse final de ano. Isso porque o consumo de carne vermelha do brasileiro deve aumentar em 12%. Nós estamos entrando no final de ano, de festas natalinas, Réveillon, férias de janeiro, carnaval, e é um período que acaba havendo um consumo maior de alimentos, entre eles carne e leite. A pecuária é responsável por tornar o Brasil o segundo maior produtor de carne bovina, ter o maior rebanho comercial e ser o segundo país que mais consome carne vermelha do mundo. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, só em 2021, o mercado bovino de corte movimentou mais de 900 bilhões de reais. O Espírito Santo tem uma área de 1,46 milhões de hectares de pastagens destinadas em sua maior parte à bovinocultura de corte e leite. Apesar de pequeno, o estado capixaba tem uma boa representatividade no mercado nacional. Nós representamos 1% da população bovina brasileira, ou seja, em torno de 2 milhões de cabeças para uma população bovina brasileira de mais de 214 milhões de cabeças. Só que
apesar de representarmos apenas 1% dessa população bovina, nós apresentamos qualidade. Na raça Nelore, alguns criadores capixabas já atingiram o patamar de se colocarem em terceiro, quinto lugar entre todos os maiores pecuaristas brasileiros. O ano de 2022 também termina com um importante evento presencial da pecuária. O Nelore Fest aconteceu em São Paulo e premiou os pecuaristas que conseguiram vender para os frigoríficos as carcaças de animais mais bem criadas. Também foram premiados os criadores que se destacaram no ranking dos animais avaliados nas exposições agropecuárias, entre outras categorias. E teve capixaba que ganhou destaque no Oscar da pecuária, viu? É o maior evento de premiação e homenagem da pecuária brasileira. Foram homenageados e premiados a família Eringer. O Nelore Eringer foi premiado como a família nelorista brasileira de 2022. E graças a Deus, não sei se eu merecia essa premiação, mas eu também fui homenageado como o nelorista incentivador da raça de 2022. Na visão da Associação dos Criadores de Nelore, 2023 tem perspectivas de crescimento para o setor bovino. Mais de 150 países importam a carne brasileira. De janeiro até o início de dezembro, o país já exportou quase que 7 milhões de toneladas de carne, número que supera o ano de 2021, quando o patamar foi de 5,8 milhões. O agronegócio brasileiro representa o maior perfil da economia no país. É aquela que traz renda, gera emprego. Neste ano, por exemplo, nós tivemos no setor pecuário de corte, especialmente na raça Nelore, os maiores recordes de venda de animais puros. E nós acreditamos que em 2023 nós continuaremos acelerados nesse avanço de negócios e de investimento. E para 2023, doutor Nabi, existe projeção que o valor da carne vermelha, da carne bovina, tende a ficar um pouco mais barato também nos supermercados? Isso é um trabalho que nós, pecuaristas, também devemos nos preocupar e devemos realizar. Nós temos e devemos ter um crescimento vertical, sem expandir área, mas produzindo muito mais e produzindo com mais qualidade, tornando a carne e também os produtos lácteos mais homogêneos e de grande qualidade. Neste momento, estes produtos passarão a ser mais acessíveis à nossa população. Confira agora o giro de notícias da semana. Chuvas fortes trazem prejuízo para lavouras de pimenta em São Mateus, norte do estado. Há uma semana não para de chover no município. Produtores da região de Córrego Grande, por exemplo, estimam prejuízos que ultrapassam 15 mil pés da especiaria. São Mateus é o maior produtor e exportador de pimenta rosa do mundo e lidera o ranking nacional no cultivo de pimenta do reino. As chuvas também contribuíram para a interdição total da BR-101 no quilômetro 71. Um desvio está sendo feito na região pela concessionária que administra a rodovia. 50 pecuaristas de 11 municípios do estado receberam doses de sêmen de touros leiteiros melhoradores durante a primeira entrega técnica realizada pelo Incaper na última quarta-feira. O objetivo é melhorar geneticamente o rebanho capixaba por meio da tecnologia de reprodução, que é a inseminação artificial. Foram entregues até 60 doses para cada produtor atendido, em quantidades por raça definidas nas visitas de campo. No total, foram 2.175 doses convencionais de sêmen de touro das raças Gir Leiteiro, Girolando e Holandês.
O governador reeleito Renato Casagrande anunciou mais um nome para compor a equipe do novo governo em 2023. Enio Bergoli vai assumir a Secretaria de Agricultura. Enio é engenheiro agrônomo e atua fortemente junto ao agro capixaba. Especialista em administração rural, já presidiu o INCAPé e foi secretário de Agricultura nos governos Paulo Artung e Renato Casagrande. Atualmente está à frente da Secretaria de Serviços da Serra. As inscrições para o concurso público do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPé, foram prorrogadas por mais uma semana. O novo prazo vai até o dia 29 de dezembro. As provas, compostas de questões objetivas e discursivas, têm data prevista para o dia 12 de fevereiro de 2023. As vagas são para níveis técnico e superior. As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto AOCP. Mais de 1.000 produtores rurais capixabas acompanharam palestras e demonstrações do projeto Dia de Campo do Cicobi em 2022. Novas tecnologias, soluções para aumentar a produtividade e qualidade nas lavouras, além de dicas sobre gestão financeira, foram temas abordados nas ações especiais. Ao todo, 9 encontros no norte e mais 2 na região serrana do estado. E a expectativa para o ano que vem é ter muito mais. Vamos até Guaçuí, sul do estado, conhecer uma produção de flores da região. Por lá, uma associação ajuda na divulgação dos trabalhos de produtores locais. Quem passa pela BR-462 em Guaçuí, sentido Cachoeiro de Itapemirim, a Carangola, Minas Gerais, precisa ter uma parada obrigatória na Sulca Flor. Associação de Produtores de Flores e Plantas Ornamentais da região Sul, Caparaó e Espírito Santo, guarda uma riqueza. A associação funciona como uma divulgadora do trabalho local. O objetivo principal da associação é desenvolver a produção de flor regional, trazendo para dentro da propriedade renda para o produtor, diversificando a renda dele, que geralmente é produção de café, de leite ou de outra cultura, e trazendo renda e buscando uma diversificação ampla na comercialização de flores. No local, há flores de produtores de 6 municípios, com variedades de plantas ornamentais, tropicais de corte, suculentas, samambaias, orquídeas e entre outras. A capacidade de produção vai de 5 a 6 mil potes por mês. Flor é uma coisa que está na cultura de todo mundo, cultura do capixaba principalmente. A gente tem bastante variação de produção de flores dentro do estado, desde orquídeas, que são muito raras, até plantas mais comuns. E é uma diversificação dentro da propriedade. Aqui são encontradas flores e plantas com valores que vão de R$ 3 a R$ 50. Com apoio da UFES, IFES e Senar, as opções são bem diversificadas. Clenilson, aqui no ponto da Sulca Flor a gente tem uma boa variedade de plantas, de flores, mas eu queria saber, de todas essas que estão expostas, tem alguma específica capixaba que a gente encontra só aqui, alguma da região bem do Caparaó mesmo? Sim, com certeza. A gente tem muitas plantas, como você viu, variedade, mas a gente tem aqui o beijinho do Caparaó. É uma planta nativa da região, das regiões de montanhas do Espírito Santo, principalmente do Caparaó, que foi melhorada nos Estados Unidos e hoje ela volta a ser produzida aqui, mas com maior resistência ao sol. É uma planta de vaso, pode ser cultivada em vasos menores ou em jardim. Ela é ideal para fazer volume em jardim. Floresce o ano todo com a cor exuberante, com várias cores exuberantes e que é nativa aqui da nossa região. Vamos então conhecer mais dessa flor que é única da região. Na zona rural de Guaçuí, tem produtor que trabalha exclusivamente com a beijo de sol, que é uma sumpatens, uma planta rústica que aguenta alguns perrengues que outras espécies não encarariam. Sumpatens hoje, ele é uma planta de característica forte. Você pode plantar ele em pleno sol que ele vai sobressair. Ele gosta de sol, gosta de água. Então o que define essa planta é o terreno onde está plantado, se ele está com um bom substrato. Normalmente é o substrato indicado para a planta. Não pode ser qualquer terra, qualquer coisa, senão a planta não vai sobressair. E água. Tendo água, no período frio a gente molha menos um pouquinho.
1, 2 vezes. No período do calor, 3, 4 vezes por dia, dependendo da região. Se for uma região quente, Grande Vitória, Cachoeiro, exige mais água. No nosso caso aqui, a gente consegue molhar 2 vezes por dia hoje, 3 vezes, elas tranquilo, sobressai bem. Na estufa, há espaço para 25 mil plantas e uma outra estufa já está sendo organizada. Ao todo, são 11 cores: branca, vermelha, neon pink, rosa, magenta, lavanda, laranja, entre outras. As vendas acontecem principalmente para floriculturas da Grande Vitória e região de Cachoeiro, mas é possível comprar aqui na residência mesmo. Felipe dá uma dica de como cuidar de uma beijo de sol. A pessoa pode colocar lá dentro do escritório, dentro de casa, numa sala, não é problema. Se ela for mudar de vasilha, ela tem que colocar um substrato bom, com uma matéria orgânica, e molhar. Apenas molhar, ela vai sobressair, vai desenvolver. Durabilidade aí dependendo, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, vai ficar uma planta bonita, forte. No Espírito Santo, 17 cidades se destacam pela produção de flores. Essa é uma atividade que emprega mais de 8 mil pessoas, com uma produção anual de 28 milhões de reais. E olha, por ser um produto tão bonito, tão exótico e tão especial, as flores elas têm um destaque especial, principalmente nas datas comemorativas. Com a chegada do Natal, por que não enfeitar a nossa casa, o escritório com uma flor vermelha ou mesmo branca? Significado tem. O cuidado com essas flores é diário. Elas chegam ainda brotinhos, direto dos laboratórios de São Paulo. A gente já define as cores que a gente quer, a quantidade de cada. E quando vai plantar, a gente planta todas iguais. Hoje a gente trabalha com sulfatos de sol. A nossa intenção é estar fazendo ali uma estufa nova para 2023. Encher ela, começar a trabalhar com novas variedades. Os sulfatos de sombra e outras variedades de plantas também. Algumas plantas pendentes também. Tudo de vaso e tudo planta de flor. Com tanto cuidado, delicadeza e cor em um mesmo trabalho, estar em contato direto com flores únicas tem um significado a mais no dia a dia. É um trabalho gratificante, é leve, você não tem estresse, você olha, é tudo calmo, tem uma paz, tem muita tranquilidade. Então é uma coisa que eu faço hoje e gosto de fazer. A flor hoje já se vende pela beleza, pela simplicidade dela. Então é uma coisa que a pessoa olhou, bateu o olho, ela vai levar. Ela vai olhar e vai identificar com a cor específica ou com todas as cores e vai levar para casa. Intervalo e no próximo bloco nós vamos até Colatina te mostrar um pão com origem alemã que faz maior sucesso na região, o pão de pereveca. Você já ouviu falar? Não saia daí, eu volto já. No interior de Colatina, região noroeste do estado, é produzido um pão com nome curioso, pereveca. Você já ouviu falar? Ele resgata a tradição e história da imigração alemã. Nossa equipe foi até lá conferir essa iguaria da culinária. Um pão que traz em seu ingrediente muita história e tradição. Uma iguaria que tem formato de rocambole e veio parar em terras capixabas, trazida pelos imigrantes alemães há mais de 100 anos. O pão de pereveca faz sucesso na mesa de muitos moradores de Colatina, no noroeste do estado. A família Ribeiro, que mora no povoado de Baunilha, região do Córrego Santinho, em Colatina, começou a fazer o pão de pereveca para fins comerciais em 2014, resgatando assim uma tradição familiar. A gente fazia, né, em casa, minha esposa fazia, eu trabalhava na roça. Ela começou a trabalhar 2 dias por semana e o restante me ajudava na roça. Aí o negócio foi crescendo até chegar 2014, quando a gente teve que fazer uma agroindústria, um lugar adequado para fazer os panificados. E então daí para cá a gente trabalha 100% com esses produtos. O pão de pereveca resgata a história da imigração alemã aqui na região norte capixaba. A palavra pereveca ou piraveca significa a pronúncia da palavra biravec, que significa pão de pera. Isso porque os imigrantes, quando chegaram a esta região aqui do Espírito Santo, não encontraram com tanta facilidade os ingredientes originais.
pera, rum e nozes. Foi aí que entrou em cena a substituição. No lugar da pera, a banana. No lugar das nozes, o amendoim bem torradinho. E ao invés do rum, a cachaça. Essa mistura deu tão certo que agradou o paladar de muitos brasileiros. Hoje, o casal produz o pão de pereveca uma vez por semana. Nos outros dias, o trabalho é na fabricação de pães salgados e doces, roscas, biscoitos, panetones, entre outros assados. Na cozinha semi-industrial, Marcelo e Elziane se dividem na fabricação dos pães. A pereveca é uma iguaria de sabor doce que demora em média 2 dias para ficar pronta. Para fazer o pão, é preciso ficar atento às etapas. Tudo começa pelo recheio. A gente tem que assar a banana bem madurinha, deixar bem assadinha, torrar o amendoim para estar preparando, moendo todos os ingredientes para só depois começar a fazer o pão, né? Depois que o recheio está pronto, a gente vai fazer a massa do pão, abrir a massa, espalhar o recheio e enrolar como um rocambole. A massa é como de qualquer outro pão. Vai óleo, ovos, farinha de trigo, fermento e sal. Mas é no recheio que está o grande sucesso, o grande segredo. A mistura do recheio leva banana assada, cozida e amassada, amendoim torrado e triturado, noz moscada, cravo, canela e cachaça. O gosto não fica muito forte, porque quando assa, a cachaça evapora bastante. Então, o teor alcoólico é mínimo, mas fica o sabor dela, dá pra sentir. É um pão com gostinho de cachaça. Isso, o recheio tem aquele gostinho bom. Depois que distribuiu o recheio e enrolou tudo em formato de rocambole, a massa precisa descansar por 2 horas. Depois, vai ao forno por 50 minutos. Para aqueles que querem um ingrediente a mais ou a menos, é possível fazer adaptações no pão de pereveca. Tudo depende do paladar do cliente que quer saborear essa experiência culinária. A cachaça que fica aí por questões religiosas, questões de saúde, que fica assim, uns querem, outros não querem. Tem gente que pode botar mais cachaça. Não, para mim você não vai botar não. Por mês, a produção do pão de pereveca chega a 40 unidades, que são vendidas de porta em porta, sob encomenda ou no Centro de Comercialização da Economia Solidária em Colatina. A unidade sai a R$ 24. E para 2023, Marcelo tem planos de expandir esse negócio. A gente pretende sim ampliar, aumentar a nossa cozinha, fazer uma loja para atender bem o nosso turista, nossos clientes, fazer café, voltar a fazer cafés coloniais, para fazer eventos na região, para atender e para divulgar mais ainda nossos produtos. O distrito de Baunilha, em Colatina, é hoje a única região do Espírito Santo que produz o pão de pereveca. A Prefeitura de Colatina, inclusive, criou a Rota da Pereveca, que fica localizada na região turística de Boapaba e Baunilha. Com tanta tradição e sabor que um pão carrega em seus ingredientes, por mais que eles tenham sido substituídos da receita alemã, o importante mesmo é manter vivo esse simbolismo. No início, quando a gente começou a fazer, eram mais as famílias de origem alemã, principalmente para a época do Natal, né, que a gente sempre vendeu mais. Hoje, com o aumento da divulgação, né, pessoas de todos os lugares estão procurando, estão querendo conhecer também. Pode vir para Baunilha e experimentar o pão pereveca, que é muito saboroso. Deu até vontade de provar um pãozinho, né? O Espírito Santo é mesmo cheio de riquezas e curiosidades. Por isso mesmo, o Agrobusiness tem rodado de norte a sul e você tem embarcado com a gente nessa jornada. Queria te agradecer a companhia em 2022 e dizer que em 2023 a gente está de volta cheio de novidades. Feliz Natal e um ano novo cheio de paz e amor. Tenha um excelente dia e até semana que vem. Para saber mais sobre o mundo agro, confira a coluna Agrobusiness no folhavitória.com.br e no nosso canal no YouTube e Instagram, @folhabusiness. E também no meu Instagram pessoal, stephanie.agronomia. Eu espero vocês nas redes sociais.